Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Felipe Campos e nós estaremos hoje aqui refletindo sobre o livro de Gálatas. Este livro, graças a Deus, esse estudo, graças a Deus, é fruto de aproximadamente 3 anos de estudo e ainda mais pretendo estudar cada vez, visitar comentários bíblicos e me aprofundar nesta carta. Nesta carta que é dita por Lutero como minha costela, ou minha Catarina. Ele amava tanto a carta aos Gálatas que ele dizia que ela era comparável à sua amada esposa. Lutero tinha um amor romântico pela sua esposa, que inclusive é diferenciado em relação ao amor medieval. O amor medieval é um amor... o verdadeiro amor medieval, que seria romântico, era um amor proibido. Era um amor adúltero, um amor impossível, um amor platônico. Mas Lutero e a Reforma Protestante resgatam um amor bíblico, o amor dentro do casamento, um amor intenso, romântico, maravilhoso. Mas vamos às cartas aos Gálatas, porque John Wesley foi impactado em sua vida como ninguém antes foi capaz de impactá-lo. Porque John Wesley, como já sabemos na história, ele encontrou alguns irmãos moráveis no navio e percebeu que Cristo ainda não era mais valioso que sua própria vida. Ele confiava tanto em si, demais em si mesmo, ao ponto de se desesperar na tempestade, e os irmãos moráveis estavam ali cantando, louvando a Deus e exaltando a Ele, porque eles sabiam e confiavam de que a vida deles estava escondida em Cristo. A nossa carta aos Gálatas entra nessa história porque John Wesley, voltando para a Inglaterra, ele foi a uma reunião de irmãos moráveis e os irmãos moráveis estavam lendo a carta aos Gálatas e junto com os comentários de Lutero da carta aos Gálatas. É interessante todo esse histórico e o próprio John Wesley diz que o evangelho está ali descrito, está ali exposto de forma tão maravilhosa que Deus abençoou a pena do amado irmão Lutero e que abençoara a minha alma para que eu pudesse conhecer e confiar em Cristo e ele fosse a maior coisa que há para mim, o maior bem que eu tenho. Foi fundamental Gálatas para que John Wesley confiasse em Cristo mais do que a sua própria vida, na sua própria vida. Há também John Bunyan. John Bunyan, que foi muito enriquecido pela carta aos Gálatas também. É conhecido entre nós que, quando ele casou com a sua esposa, o que a família da sua esposa havia deixado para ela era livros como A Prática da Piedade, do Lewis Bailey, e outro livro. E John Bunyan, progredindo nesses estudos, ele teve contato com a carta, com o comentário de Lutero, a carta aos Gálatas, e também foi profundamente abençoado. Então, nesse primeiro vídeo, que estarei fazendo primeiramente 6 vídeos de estudo da carta aos Gálatas, e logo após estaremos passando parte a parte. 6 vídeos para os 6 capítulos da carta aos Gálatas. E nesse vídeo especificamente é um panorama geral e uma introdução a ela. Sabemos que as teorias mais aceitas sobre as cartas, sobre a escrita da carta aos Gálatas, datam ela de 40 a 60 depois de Cristo, constituindo ela uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Além disto, a carta aos Gálatas possui um conteúdo direto e um conteúdo que exalta Cristo. Uma carta tão pequena, mas com conteúdo tão grande, foi capaz de influenciar tanto assim na história da igreja. E não só, tanto assim na história da igreja, como cristãos por todos os tempos e
por todo mundo. A carta aos Gálatas começa com uma breve apresentação de Paulo. Primeiramente, com a verdade de Cristo, a glória de Cristo. Esse primeiro versículo começa falando a respeito da ressurreição. E progredindo, nos é falado a respeito de que Cristo morreu para nos tirar deste mundo corrupto. Logo após, nos é falado que Paulo está surpreso com os Gálatas, porque eles haviam trocado o evangelho da glória, a verdade do evangelho, o evangelho da salvação em Cristo, que é por meio da graça pela fé, a graça de somente. Trocaram este evangelho precioso pelas obras da lei. Trocaram esse evangelho precioso pelas obras, pelos méritos próprios. Essas pessoas que estavam levando o evangelho, falso evangelho, às igrejas da Galácia, eram pessoas que eram conhecidas como judaizantes. Não no seu próprio tempo, mas damos o nome de judaizantes, porque elas queriam que fosse o evangelho mais alguma coisa. Era o evangelho mais a lei de Moisés que irá nos salvar. É o evangelho mais uma forma de refeição que irá nos salvar. É o evangelho mais a circuncisão que irá vos salvar. Paulo, no próprio capítulo 1, nos deixa claro que mesmo se um anjo do céu vier vos falar outro evangelho, seja maldito. Mesmo que nós mesmos venhamos aqui e falemos a respeito de outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Logo no início dessa carta, nos é falado a respeito da importância fundamental e central da doutrina evangélica. Por quê? Porque a mensagem é tão central e o estudo é tão essencial. O estudo e a mensagem das Escrituras é tão central e essencial na Bíblia que mesmo que anjos venham falar com outra coisa, maldito esse anjo. Mesmo se o próprio Paulo fale outro evangelho, senão este que foi exposto diante deles, como diz o capítulo 3, que Cristo foi exposto como crucificado diante deles. Essa pregação deve ter sido maravilhosa. Era uma pregação tão poderosa, tão maravilhosa, que Deus abençoou com o seu Espírito Santo. No próprio capítulo 3 também nos é falado. Essa mensagem é tão maravilhosa, tão poderosa, que foi capaz de converter Paulo. E por isso Paulo nos fala o relato da sua vida e da sua conversão logo no início do capítulo 1. Logo no seu primeiro capítulo da carta. Logo após, depois de deixar bem claro o poder de Deus e a glória de Deus, e o fundamento do evangelho, que é para a glória de Deus, logo após o capítulo 1, eles falam no capítulo 2, que ele foi ao concílio de Jerusalém para que a causa do evangelho fosse amplamente, mundialmente conhecida e propagada, que ele não viesse correr inutilmente, tivesse que lutar pela verdade sozinho, mas junto com os irmãos. Tanto é que ele nem circuncidou o Tito, no caso, mas permaneceu-lhe circunciso, até como uma causa para levar para aquelas coisas, para que pudesse ser resolvido, eles pudessem entender que Tito, apesar de não ter sido circuncidado, era um crente verdadeiro em Cristo. Vendo isto, ao contexto também da história de Pedro, quando ele foi chamado por Deus a pregar a Cornélio, que Deus manda mensagem para ele, que eu purifiquei, que o homem não considera impuro. Então ele aceita Cornélio pela fé. Deus aceita Cornélio pela fé. Salva Cornélio e lhe dá os dons do Espírito Santo. Logo após, entendemos que a mensagem é tão poderosa, é tão central, e nós, homens pecadores, que até o servo de Deus, que ganhou muito destaque na igreja primitiva e que teve tantas revelações abençoadas de Deus, o próprio apóstolo Pedro caiu em um engano, em um procedimento que não é de acordo com a verdade do evangelho, como diz o próprio Paulo. Ele, ao chegar aos judeus,
ele se saiu de sentar-se com os gentios e foi sentar-se junto aos judeus. E tão terrível foi essa circunstância que até Barnabé, que é conhecido como o irmão encorajador de outros irmãos, até Barnabé caiu nesse erro. Mas como pode um judeu de nascimento, mas que não vive como judeu, mas vive como gentil, não vive pelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, mas vive pela fé, como pode ele, então, considerar os irmãos impuros para sentar com eles e ter uma refeição? Porque aí nos é falado que o homem é totalmente, inteiramente justificado apenas pela fé. Se aqueles justificados pela fé pecam, não quer dizer que Cristo é ministro de pecado, mas sim quer dizer que somos pecadores e que precisamos da justificação pela fé, que precisamos da intercessão de Cristo, que precisamos da salvação, da graça e da glória. E prosseguindo, ele nos fala também a respeito de que, no próprio capítulo 2, a respeito de que, uma vez que estamos crucificados com Cristo, uma vez que cremos em Cristo, estamos crucificados para Ele, para o mundo. Estamos crucificados com Ele para o mundo. Isto vai ganhar desdobramentos no capítulo 5, que devemos crucificar a carne com suas paixões e desejos. Como diz Romanos 8, devemos mortificar a carne pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E é impossível fazer isso se não for convertido, porque a carne não pode agradar a Deus. De nada bom é produzido pela carne. Então o não convertido não pode fazer isso. Logo após, Paulo nos deixa falar que se a justificação é pela lei, é pelas obras, se a salvação é pelas obras, se a justificação pela fé é pelas obras, Cristo morreu inutilmente. Porque se podemos nos salvar, Cristo não precisaria ter morrido. No capítulo 3, então, ele prossegue com esse argumento, como eu falei agora há pouco, e dá o exemplo de Abraão, e nos mostra que a maldição que estava sobre aqueles que não poderiam cumprir as obras da lei estava sobre Cristo. E não só estava sobre Cristo, mas já que, se não permanecemos em todas as obras da lei, somos malditos e merecemos, de acordo com o Deuteronômio, ser cravados no madeiro, Cristo tomou o nosso lugar, sofrendo a maldição de Deus na cruz, a ira de Deus na cruz, o desprazer de Deus na cruz, para que pudéssemos ser benditos e abençoados em glória e graça, e nos recebêssemos a bênção e virtude do Espírito Santo. Logo após, ele prossegue e nos mostra o padrão da lei, como o objetivo da lei, como tutor, como aio, como guia até Cristo. Desde as alianças de Abraão, Isaac e Jacó, e de Moisés, até os dias atuais. Depois ele tenta nos mostrar que quando estamos em Cristo pela fé, já não há mais escravo nem livre, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo. Porque na plenitude dos tempos, Cristo veio de nascer. E ele morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha o Espírito Santo que clama no coração, Abba, Pai. Paulo se surpreende porque os Gálatas estavam daquela forma, de tal forma que ele faz uma alegoria em relação a Sara ser o Monte Sião pela fé, Isaac, e Ismael, Agar, ser o Monte Sinai da escravidão. E nos mostra que mandai fora a escrava, mandai fora as obras da lei e fiquemos com a promessa da graça de Deus em Cristo. No capítulo 5, nos é falado que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não tomemos ocasião para permanecermos como escravos novamente. Porque a lei do Espírito da fé, a fé que opera pelo amor, nos salvou. De tal forma que se somos justificados por obras, temos estado fora da graça. Prosseguindo, ele tenta trabalhar algumas questões de relacionamento com as pessoas, nos fala que devemos jamais matar a carne, jamais andar na carne, porque os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos. No capítulo 6, no Conselhos Finais, ele fala sobre conselhos a cristãos maduros e nos fala que o que vale não é nem a circuncisão e nem a incircuncisão, mas ser nova criatura em Cristo. Percorri
tem frases também famosas, como levar os fardos, e no capítulo 6, além disso, o que o homem semear certamente colherá, semeia para o espírito. Tem frases impressionantes da conduta cristã, também para fazermos o bem a todos, especialmente os da fé, para podermos tornar participantes aqueles que nos ensinam do nosso progresso na fé. E Paulo então termina essa carta dessa forma. Carta maravilhosa, e que fez este panorama bem rápido agora. Que Deus abençoe. Espero abençoar também sua vida, assim como está sendo abençoada a minha, através desses estudos. Até a próxima.